Queridos, glória a Deus, né? Louvamos ao Senhor por essa noite. Desde sexta-feira que nós estamos aqui trabalhando sobre o tema de cura interior. E nessa noite Deus, Ele é perfeito. É perfeito, né? Então nem se preocupe, igreja, que nada do que está aí nos slides a gente vai usar, tá? Deus é perfeito. Deus nos deu uma palavra. E eu fiquei muito feliz porque quando a nossa irmã Poliana começou a orar e começou a ministrar e começou a falar, eu percebi que Deus estava nos levando realmente uma confirmação daquilo que Ele queria falar nessa noite à sua igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós não vamos fugir do tema, mas expandi-lo nessa noite de uma forma mais profética para o seu coração. Capítulo 61 do livro de Isaías. Nós queremos nessa noite trazer uma palavra dentro desse texto do capítulo 61 do livro do profeta Isaías. E nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Esses versículos tão tremendos da palavra do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: que maravilha está nesse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa do Pai, o lugar de comunhão, o lugar onde nós nos sentimos realmente sendo alimentados pelo Pai. Nos sentamos à mesa e desfrutamos da sua bondade. Então, queridos, capítulo 61 do livro de Isaías, o texto diz: e o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os corações abatidos e a proclamar liberdades aos cativos e a pôr os presos em liberdade, e a proclamar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e edificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos seus rebanhos, forasteiros serão os vossos lavradores e os vossos cultivadores de vinhas. Mas vós sereis chamados sacerdotes de Yahvé, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e vos gloriareis na sua glória. Terei honra dobrada em lugar da vossa vergonha, e em lugar da vergonha vos alegrareis na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria perpétua. Amém? Que texto maravilhoso, irmãos. Eu estava pensando hoje pela manhã e orando: Senhor, o que devo ministrar à igreja num culto de domingo à noite? Não dá para ministrar de uma forma como nós ministramos no seminário. Precisamos trazer uma palavra profética, específica para o corpo de Cristo. E o Espírito foi nos direcionando a esse texto. E nós queremos começar essa ministração falando desse profeta Isaías, que é tão ilustre. Que profeta maravilhoso, que trata desde o nascimento de Jesus, desde a morte de Jesus, sofrimento, ministério. Toda a vida de Jesus é proclamada e profetizada pelos lábios de Isaías. E nós olhamos para esse texto agora e percebemos que Isaías agora está profetizando sobre o ministério do Messias. Ele está dizendo como virá o Messias, como será o seu ministério, como será a sua missão quando ele chegar. Diga comigo: quando o rei chega,
o antigo rei é removido. Isaías está profetizando: quando o rei chegar, o antigo rei será removido e um novo tempo será estabelecido, uma nova era será estabelecida. E nessa noite nós proclamamos que o novo tempo de Deus chega sobre a sua casa, chega sobre a sua família. Uma nova era profética se estabelece sobre você, uma era de colheita, uma era de abundância. Um tempo profético de Deus começa a surgir no meio da sua igreja. A palavra que nós temos para esse ano é: algo novo está surgindo. E nós não podemos esquecer do decreto, nós não podemos esquecer de crer que até o dia 31 de dezembro essa palavra vai se cumprir cabalmente sobre as nossas vidas. E não importa a resistência do inferno, e não importa o que Satanás tente fazer, e não importa as suas investidas, a palavra profética não cairá. A palavra vai se cumprir, porque aquele que estabeleceu segura a promessa. Queridos, nós queremos trazer essa convicção ao coração da igreja. Aquele que fez a promessa não tardará, ele virá. Ainda que muitos o tenham como tardio, todavia aquele que prometeu vai cumprir a sua promessa. O livro de Isaías é marcado por 2 períodos distintos. Alguns ainda conseguem dizer que por 3 períodos distintos, mas eu digo que 2 períodos marcam o livro de Isaías. Isaías é marcado desde o início do primeiro capítulo até o capítulo 39 por sentenças, julgamentos, apontamentos de pecado. Deus está confrontando as nações, proclamando contra a idolatria, contra o pecado das nações, declarando que o julgamento e o juízo virá. Mas quando nós chegamos no capítulo 40, Deus começa a trazer uma nova palavra ao povo, uma nova esperança ao coração do povo, dizendo: haverá um tempo de restauração, haverá um tempo de mudança. Então, desde o capítulo 40, ele começa a falar sobre um tempo de restauração. E no capítulo 61, então, nós começamos a observar que a profecia é sobre o Messias que viria. E nós queremos dizer, amados, que nessa noite o Espírito nos leva a compreender que essa palavra se cumpriu. E vamos pensar em Jesus. Jesus está em Nazaré. Ele entra na sinagoga e ele pega o livro da lei e ele começa a ler no capítulo 4 de Lucas, no verso 18, e ele começa a ler esse texto de Isaías 61. E ele começa a ler, e os seus ouvintes estão ouvindo a sua leitura. Diga: esse livro, essa passagem já tinha sido lido por muitos mestres, por muitos escribas, por muitos fariseus, por muitos saduceus, por muitos religiosos naquela sinagoga. Durante vários anos o texto havia sido lido, mas naquele dia não era uma leitura comum que estava sendo feita. O que estava sendo predito naquele dia é que quando Jesus encerra a leitura desse capítulo, ele fecha o livro, ele enrola o rolo dos pergaminhos, devolve ao seu assistente e diz: essa profecia se cumpre hoje, porque nesse momento, no palco de uma cidade onde eu sou rejeitado, na minha própria terra, eu proclamo que aquilo que Isaías disse há cerca de 740 anos atrás se cumpre agora, porque aquele que prometeu, ele é fiel e ele trouxe o Jesus, o Filho de Deus, para morrer em nosso lugar, e a profecia estava se cumprindo. Você consegue imaginar como ficaram os ouvintes que estavam ouvindo a leitura? Eles estavam ali ouvindo. Naquele dia eles esperavam ouvir as mesmas leituras de sempre, com as mesmas conotações e as mesmas interpretações da lei. Mas naquele dia não era a lei que estava em vigor, era a graça que estava sendo inaugurada, era a graça superabundante de Deus que estava emitindo os decretos. Chegou o novo rei, o novo tempo é estabelecido, e o Rei dos reis e Senhor dos senhores é chegado para estabelecer um marco profético,
Jesus não apenas disse essa profecia se cumpre, mas se tomarmos o capítulo 10 do livro de Mateus, vamos ouvir a partir do verso 7, a parte final do verso 7, Jesus dizendo: pregai que o evangelho do reino, diga para as pessoas que o reino está próximo, o reino dos céus está próximo. Jesus está emitindo aos discípulos essa ordem, e ele está dizendo: vão e pregue, porque aquele que veio, aquele que tinha que vir já chegou. Agora não apenas chegou, mas ele também delega uma missão. O filho tem uma missão, mas o filho também delega a missão aos seus discípulos, e ele diz: vá e preguem e digam que o reino dos céus, que o governo de Deus é chegado. Diga que o governo de Satanás já caiu por terra, já foi demolido, e nós queremos profetizar para o Brasil. Nós queremos dizer como nação nessa noite: digam, brasileiros, o reino das trevas não prevalecerá, não governará sobre o Brasil. Nós estamos declarando: um novo rei é estabelecido sobre a nação brasileira, e nós declaramos que não tem a ver com o homem. Quem governa a nação brasileira é Yahvé. Nós proclamamos que não é a feitiçaria, não é a idolatria, não é a imoralidade que governa sobre essa nação, mas nós queremos declarar que, assim como se ouviu em muitas nações, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil é o país da imoralidade, o Brasil é o país da corrupção. Se ouvirão do Brasil que há um avivamento de Deus, e os brasileiros estão se arrependendo, como aconteceu na cidade de Nínive. Haverá pano de saco, haverá prostração nesta nação, o povo se voltará para o verdadeiro Deus. Nós profetizamos que nessa nação não haverá culto a outro Deus, não haverá estabelecimento de outro nome no Brasil, mas Yahvé será exaltado em todas as casas, em todos os estados, em todas as culturas, em todas as línguas. Nós proclamamos que Yahvé será adorado na nossa nação, em nossa família. Não teremos outro Deus além de Yahvé. Vamos nos levantar como uma geração de Josué e Caleb, declarando: eu já fiz a minha decisão, eu e a minha casa já levantamos um altar a Yahvé, e o principado das trevas se assenta no pó. Não tem trono, não tem reino, não tem domínio, não tem geografia na nossa nação. Proclamamos que os céus governam sobre o Brasil. E Jesus estava dizendo: vão nas casas, vão nos lugares, e vão, entre nas casas e proclamem: é chegado o reino de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com aparência física, não vem com forma de comida ou bebida, mas o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. Quantos estão na atmosfera desse reino? Diga: sobre a minha vida não prevalecerá injustiça, não prevalecerá ansiedade, não prevalecerá falta de paz. Sobre a minha vida não prevalecerá os principados das trevas, mas sobre a minha vida, meu Deus, governará o teu reino, o teu domínio se estabelecerá. Aleluia. E você viverá feliz, porque esta é a promessa do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: sorria. Você tem motivos para rir. Deixe o inferno desesperado com o seu sorriso, porque quando o diabo vem por um caminho tentando marchar contra a igreja, contra a nação, contra um povo, ele encontra a resistência de uma igreja que diz: aqui não, o rei já te venceu. Aleluia. E Jesus continua dizendo: olha, vão e pregue que o reino é chegado. Mas esse reino, quando chega nas casas, nas nações, nas famílias, vá e cure os enfermos. Diga comigo: vem cura. Vem cura. Quando o reino chega, a cura se manifesta.
E eu libero cura de Deus sobre a sua casa, cura de Deus para o seu corpo, cura de Deus para a tua família, cura de Deus para os teus relacionamentos, cura de Deus para as tuas finanças, cura de Deus em todos os níveis da tua vida. Curem os enfermos, ressuscite os mortos. Tem mortos no Brasil? Tem, irmãos. Todo aquele que está distante de Jesus caminha em morte. Mas nós estamos aqui porque somos geradores de vida. Nós proclamamos vida. A palavra que sai dos nossos lábios são palavras de vida. E nessa noite nós descemos às sepulturas dos Lázaros que estão em estado de decomposição moral, emocional, espiritual. Descemos à sepultura, não ouvimos as sugestões. Já são de 4 dias, já são de anos que não consegue sair dessa situação. Pastora, já faz 30 anos, já faz 20 anos nessa mesma vida. Mas eu quero dizer algo para você: quando o reino de Deus chega, nós entramos nos locais de morte, ainda que esteja em estado de decomposição. Nós chamamos os Lázaros e nessa noite nós proclamamos: Lázaros, sai para fora, haja vida, haja mover do fôlego de Deus sobre aqueles que estão mortos, mortos na idolatria, mortos na feitiçaria, mortos no pecado, recebem vida a partir da palavra profética da igreja. Deus está nos chamando nos céus do estado de Sergipe para liberar vida sobre esse estado, vida no palácio, vida nos locais onde as leis são assinadas, vida para as finanças do nosso estado, vida para uma sociedade sem Deus. Nós estamos proclamando, Senhor, a vida do reino se manifesta. Agora, quantos estão, amados, com essa vida borbulhando dentro de você nessa noite? Porque nós não carregamos a morte. A palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a palavra de Deus diz que onde o rio passa, a vida, a peixe, a cura, a multiplicação. E eu libero o rio de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu profetizo as inundações do rio. Você sabe que quando houve a transposição do Rio São Francisco, muita gente ficou preocupada, né? Vamos ficar sem água. E agora, o que é que vai acontecer? Mas a medida de Deus é essa: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é que nós temos hoje no Rio São Francisco? Um rio cheio. E eu quero dizer para você nessa noite: quanto mais você libera do rio, quanto mais você libera da palavra, quanto mais você libera a vida, mais você está transbordando. Porque a medida de Deus é: dai e ser-vos-á dado. Vai, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, e você vai ver milagres acontecendo na tua própria geografia. Amém. Aleluia. Amém. Pregue o evangelho a toda a criatura. Essa é a ordem de Jesus, o Messias, para todas as pessoas. Diga: pregar o evangelho de boas novas a toda a criatura. E a igreja primitiva fez isso. A igreja primitiva pregou aos judeus, pregou aos gentios, pregou nas casas, pregou no templo, pregou nas ruas, pregou no comércio, pregou Jesus. Eles não estavam dizendo: a minha igreja é melhor. Eles não estavam dizendo: nós temos toda a revelação de Deus. Não, eles estavam dizendo: o reino é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho, para que os vossos pecados sejam perdoados. Nós precisamos voltar a pregar a mensagem simples da igreja primitiva: arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade e eu não sabia pregar. Eu não sabia evangelizar uma pessoa, mas eu tinha no coração um ensino constante de dizer, e os pastores da Assembleia de Deus, eles me diziam sempre isso: ainda que você não sabe pregar, diga que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus leva para o céu. Prega esses 4 pilares e as pessoas vão se converter. E funcionava, não, irmãos? E as pessoas se convertiam.
porque o Evangelho era pregado de maneira clara e simples. Olhe para quem está perto de você e diga: você não precisa ser um especialista em evangelismo. Você não precisa ser um coach para convencer alguém. Você precisa ter o Espírito de Deus dentro de você, borbulhando vida e liberando vida onde você vai. Aleluia. Queridos, e aqui nós temos o Espírito, diga, o agente da unção. É o Espírito Santo. O agente da unção é o Espírito, irmãos. Nada procede de nós. Nós não sabemos pregar, nós não sabemos orar, nós não sabemos comunicar Jesus como convém. Mas o Espírito que está em nós, ele nos capacita, ele nos habilita, ele nos treina, ele nos molda, ele nos faz, ele faz com que nós superemos os nossos medos, as nossas inseguranças, para transmitir o Evangelho, e não por causa de nós. O Espírito não tem um propósito de me tornar a melhor comunicadora, mas ele tem o objetivo de alcançar teu coração. É por isso que eu estou pregando hoje. Não é porque eu sou uma boa pregadora, é porque o Espírito Santo está me moldando para alcançar o coração de pessoas. Amém? Então nessa noite eu quero dizer que o Espírito te desafia. Nessa noite é dizer assim: olha, essa unção está sobre mim e eu vou pregar o Evangelho, e eu vou crer no poder desse Evangelho, e esse Evangelho vai transformar as pessoas. Porque se o Evangelho não transformar, ninguém pode transformar. Se o Evangelho não trouxer mudança, ninguém pode trazer mudança. Só o Evangelho transforma lagartas horripilantes em borboletas. Só o Evangelho tem a capacidade de arrancar as mentiras do diabo da nossa vida e plantar a verdade de Deus. Só o Evangelho é capaz de arrancar o legalismo religioso da nossa mente e transformarmos-nos em filhos de Deus. Amém? Esse é o poder do Evangelho. Por isso Paulo diz: não me envergonhe. Diga comigo: não me envergonhe. Você tem que pregar Jesus em todos os lugares, sem vergonha nenhuma. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus, ele vai dizer aqui, através do texto de Isaías, o Espírito está dizendo que ele é o próprio, o Espírito Santo é o agente da unção, e ele está sobre Jesus, e ele está sobre Jesus por um propósito. Diga: o Espírito está em mim com um propósito. Ele não está em você porque ele achou você bonitinho. O Espírito não está em você porque você está cheiroso. O Espírito está em você porque tem um propósito maior. E o propósito do Espírito não termina em mim. O propósito do Espírito termina no outro. Termina na obra que Deus tem na vida das pessoas. Porque nós não estamos aqui, queridos, por causa de nós mesmos. Nós estamos aqui para servir ao reino. E é esse Espírito que nos leva a servir da maneira que Deus espera que nós sirvamos. Então, a palavra de Deus diz que esse Espírito unge com uma missão a Jesus. Qual é a missão? Diga comigo: pregar boas novas, curar os enfermos, curar os enfermos físicos, emocionalmente e espiritualmente. Essa foi a missão de Jesus. Jesus curou fisicamente? Quantas pessoas foram tocadas pelo ministério de Jesus? E eu pergunto: você está doente nessa noite? Jesus tem cura para você. Amém. Jesus tem cura para a sua vida. Jesus tem libertação para você. Então nessa noite a cura é ministério de Jesus. Diga comigo: a cura é pão para os filhos. Você é filho? A cura é pão para você. E a palavra de Deus diz que ele veio também para romper, diga, romper os grilhões e trazer libertação a quem estava preso. Diga, libertação. Quantas pessoas estão presas, né, irmãos? Quantas pessoas estão presas dentro de casa? A pandemia passou, mas quanta gente hoje ainda vive um reflexo da pandemia? Quanta gente presa na depressão? Quanta gente presa na angústia, na ansiedade, no desespero, no medo, na falta de paz, o medo de morrer, o medo do amanhã. Quantas pessoas estão presas? Mas a unção que está sobre Jesus e que também está sobre nós como igreja, ela vem
para quebrar as algemas. Ela vem para quebrar toda amarra sobre a nossa vida. E como diz Isaías capítulo 10, verso 27, por causa da unção, o jugo é quebrado. Diga comigo, por causa da unção, o jugo é quebrado. Meu filho, você viu quanta unção no louvor hoje? Você viu quanta presença de Deus no louvor? A unção quebra jugo, a unção despedaça cadeias, a unção quebra os grilhões do inferno sobre a nossa vida. Quantos de nós chegamos no culto simplesmente engessados, pesados, cheios de tantas preocupações, mas quando começamos a participar do momento de adoração, entramos na sala do trono, levantamos a mão, a preocupação vai embora, o medo desaparece, uma paz governa o nosso coração, uma confiança começa a nos dominar. Por quê? Porque onde a presença do Senhor, os medos são quebrados, as cadeias são removidas, e onde o Espírito do Senhor há liberdade. Amém. Amém, meus amados. Onde o Espírito do Senhor há a liberdade. A liberdade para dançar, a liberdade para bater palma, a liberdade para dizer glória a Deus e aleluia, a liberdade para expressar aquilo que Jesus é na nossa vida. Eu não consigo entender que evangelho muitas vezes é esse que nós vemos as pessoas pregando, um evangelho que amarra, que prende, que amordaça as pessoas, que as pessoas veem a igreja como uma obrigação. Queridos, esse lugar não é lugar de obrigação, esse lugar não é um lugar que você vem forçado, esse é um lugar que você pode dizer, como disse o salmista, eu me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, os meus pés têm pressa, o meu coração anela por estar em comunhão e adorando ao Senhor junto com os meus irmãos. Amém. Amém? E Satanás sempre vai fazer alguma coisa para você não chegar nesse lugar. Satanás sempre vai colocar empecilhos, mas nós precisamos romper todos os dias. Amém? Diga, aquele que está comigo, me concede vitórias diárias. Você pode experimentar as vitórias que Deus tem para a sua vida. Queridos, quem não lembra do Gadareno? Quando Jesus entra na cidade de Gadara, como é que está aquele homem? Se fosse na época de hoje, no século 21, nós pegaríamos a nossa pastinha, né, para os psicólogos e psiquiatras, e diríamos assim: esse daqui possivelmente é um psicótico, é alguém que está fora de si, fora da realidade. Ou então nós diríamos assim: essa pessoa no século 20, provavelmente alguns diriam isso, é uma ameaça para a sociedade. Então coloca dentro de um asilo, de um manicômio, num local separado, para que ele não seja uma ameaça para a sociedade. Se estivéssemos aí, né, no século 21, nós diríamos tanta coisa para esse homem e fugiríamos desse homem com medo. Não é verdade? Quem é que quer ficar com uma pessoa que mora num cemitério, que come restos de mortos, que vive e corre na rua sem roupa? O estado desse homem é caótico. E nós poderíamos dizer, é um psicótico de uma forma assim tão terrível que ele pode se tornar uma grande ameaça a qualquer pessoa. Mas o que é que Jesus faz quando ele encontra com esse homem? Os demônios gritam, estremecem, reconhecem Jesus, mas Jesus não estava preocupado com os demônios. Jesus não estava preocupado nem com os porcos em que eles pediram para entrar. Jesus estava preocupado em trazer libertação àquele homem, porque era a libertação que Jesus veio fazer. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem é liberto, ele quer seguir a Jesus, ele quer andar com Jesus e contar os feitos de Jesus. E o que Jesus diz? Não, fica na tua casa e compartilha do testemunho que eu fiz de libertação no meio da tua família. Sabe por quê? A tua família sofreu com você, a tua família foi ferida pelo teu comportamento, a tua família viveu dias de angústia te vendo dessa forma, mas agora a tua família precisa ver a libertação que os céus trouxe sobre a sua vida, e eles vão se alegrar em ver um novo homem, em ver uma nova pessoa morando dentro de casa, convivendo com a família. Evangelho libertador não é aquele que nos tira de casa, que nos
pregação, ele veio para abrir os olhos dos cegos. Ninguém nunca abriu olhos de cego, nenhum profeta. Ninguém nunca colocou as mãos sobre o cego para que ele ficasse curado. Mas Jesus tem esse poder de abrir os olhos do cego, porque quando o Messias viesse, ele seria o único que tinha autoridade legitimada para abrir os olhos dos cegos. E nessa noite eu quero dizer, Jesus tem autoridade legitimada para abrir os olhos dos cegos, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça, mas está aqui aquele que já venceu principados e potestades e os expôs ao ridículo. Jesus está aqui dizendo, o ministério continua, a igreja está na terra, ela continua abrindo os olhos dos cegos através da pregação do Evangelho. Nós queremos declarar nessa noite que nesse ano de 2022 o Brasil não viverá o encanto da feitiçaria. Não escolherão pelo encanto da feitiçaria. As suas mentes não ficarão presas e o seu entendimento cego a respeito de quem votar. Mas a igreja brasileira, os brasileiros terão olhos abertos. O Senhor trará os olhos abertos de um povo brasileiro para tomar as decisões certas, para votar de modo correto, para assumir a sua posição em Deus. Porque o que o diabo tem dito? Igreja tem que ficar caladinha, não é? Igreja não pode falar de nada, a igreja tem que ficar omissa e calada, nada disso, porque enquanto a igreja se cala, o inferno avança. Mas quando a igreja se posiciona e diz, Satanás, você não reina, você não governa, as suas mentiras não prevalecerão. A palavra de Deus diz que ao grito de 1000, muitos fugirão, 10.000 fugirão, 20.000 fugirão, e nós vamos colocar o inferno em fuga na nação brasileira. Aleluia. Nós vamos colocar o inferno em fuga na nossa casa. Nós vamos colocar os demônios de enfermidades que têm assolado, porque são demônios de enfermidades que são enviados para atormentar a vida das pessoas. Para quê? Para que elas não cumpram o propósito de Deus. Quantas pessoas são impossibilitadas de servir a Deus por causa das doenças? Não é verdade? Então Satanás envia enfermidades e você precisa tomar sua posição de guerreiro e dizer, Pai, eu me aproprio da cura. Pega o livro orando a palavra, ora, se não sabe orar, ora a oração de cura, toma posse. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. É uma guerra, nós estamos em guerra. E na guerra a gente não chora e diz, estou ferido, não, na guerra a gente reage, porque se a gente não reagir, a gente morre. Não é assim? Às vezes o soldado está cansado, o soldado quer parar, o soldado diz, não dá mais. Mas nessa hora há um comando de Deus para nós como soldado. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de recuar, não é hora de baixar as armas. Essa é uma hora de avançar. A igreja é chamada a marchar, queridos. Eu lembro quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e clamando a Deus, o povo só faltou apedrejar Moisés diante de toda aquela situação. Os inimigos atrás, do lado as montanhas, na frente o mar. Como eles vão passar por essa situação? E é interessante que Deus diz a Moisés assim, por que você está clamando a mim? Você sabe o que fazer. Diga ao povo que marche. Porque o papel do povo é marchar. E o papel de Deus é abrir as águas. Então nessa noite o Senhor está dizendo, por que você está clamando a mim? A igreja precisa continuar marchando. Amém? Diga ao povo que marche. Eu sou a voz profética dizendo para a igreja nessa noite, é hora de continuar marchando. Pastora, está doendo, continue marchando. Pastora, eu não suporto, continue marchando. Os céus mandarão reforços para você. Os céus mandarão reforços para a sua vida, mas você precisa continuar marchando. Nenhuma pessoa desse lugar pode sair daqui hoje dizendo assim, eu não entendi o que Deus está falando. Você tem que entender que você é guerreiro. Bate no ombro do irmão que está perto de você e diz assim, você é guerreiro. E sabe o que é que os bons guerreiros fazem? Eles dizem assim, seja para viver ou morrer, mas eu vou defender a minha pátria, a minha nação. Não é assim?
Um soldado, quando é enviado para uma guerra, ele não vai lá dizendo assim, quem sabe, né, eu tenho que voltar, fazer alguma coisa para voltar. Não, ele está ali dizendo, aconteça o que acontecer, eu estou aqui para defender a minha nação, o meu povo. Eu sou o representante do meu povo. Eles não vieram para o exército, mas eu estou aqui. E o que é que você é, meu irmão, na sua casa? Você é um guerreiro. E você representa a sua família na guerra. Então você não pode recuar. Você não pode voltar atrás. Você precisa dizer, nessa guerra nós vamos até as últimas consequências. Amém, amados? Então, boas novas. Diga, boas novas. Boas novas. Qual é a maior riqueza para um prisioneiro? Liberdade. Liberdade. A maior riqueza para um prisioneiro é a liberdade. Para quem está em opressão, qual é a maior riqueza? Libertação. Se eu estou em opressão, lembra do povo de Israel, clamou a Deus e disse, salva-nos dessa opressão, livra-nos dessa opressão. Se alguém está em opressão, ele precisa de libertação. Então eu quero dizer que o reino de Deus e a unção que está sobre Jesus promete essa riqueza. Diga, há uma riqueza no reino de Deus que não tem a ver com financeiramente. Tem a ver com o fato de que aquele que é oprimido vai ser liberto. As finanças, queridos, elas serão abençoadas como consequência da nossa obediência. Mas o que Deus está prometendo é que toda opressão será quebrada, que todo cativo e todo jugo serão arrebentados na autoridade do nome de Jesus. Diga graça aos abatidos. Há um favor disponível ao homem culpado, transgressor, pecador. Há um favor disponível a mim e a você. Jesus é a expressão do amor e da revelação de Deus. Diga, Jesus revela o amor, a graça e a misericórdia do Pai sobre a minha vida. E o que é que Jesus fala sobre libertação? Irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos da libertação do Filho. Porque quando o Filho nos liberta, nunca mais ninguém coloca jugo sobre nós. Nós sacudimos o jugo. Sacuda os seus ombros. Diga, não há jugo, não há peso. A unção quebrou o jugo. Quantos podem ficar de pé e manifestar isso nessa noite? A unção quebrou o jugo. Amém? Sacuda os ombros e diga, nunca mais jugo. A unção que desceu sobre mim quebrou o jugo e eu sou livre. Abra os seus braços de liberdade e diga, eu sou livre. Livre para adorar, livre para servir, livre para cantar, livre para profetizar, livre para ver milagres, livres. Eu sou livre. Diga, nem a religião pode me prender, porque o Filho já me libertou. Aleluia. Você pode aplaudir aquele que morreu por você. Aleluia. E sente para ouvir o restante da profecia. A palavra de Deus diz que há um ano aceitável do Senhor. Diga, um ano de jubileu. Ano de jubileu. A cada 50 anos a terra descansava, os oprimidos eram libertos, os escravos eram livres, as dívidas eram pagas, perdoadas. E eu quero dizer para você, sobre a nossa vida, sobre o Brasil, chegou o tempo de jubileu. Aleluia. Dívidas pagas. Meu irmão, essa palavra é para você nessa noite. Nós estamos no jubileu. E no jubileu, diga, escravos são livres. Escravos são livres. Restituição de propriedade. O que é que você tem sido roubado? Há uma palavra de Deus profética para a sua vida. Restituição da propriedade que era sua e que foi tomada de você. E o Espírito está dizendo, vai haver restauração, vai haver restituição. Os demônios não ficarão com aquilo que é seu. Você vai ter de volta aquilo que é seu por direito. Diga, chegou o tempo da restituição. Jubileu vem com liberdade. Diga, liberdade.
Jubileu oferece um tempo de festa. Quem é que sai da escravidão triste? Quem é que sai de um tempo de escravidão de cabeça baixa? Todo mundo que sai da escravidão sai feliz, né? Eu não vivi na época em que os escravos receberam, né, a carta de abolição, sendo assim, nunca mais vocês são escravos. Mas eu posso imaginar a festa que eles fizeram. Porque só sabe o que foi a escravidão quem foi escravo. E só sabe o valor da liberdade quem viveu a euforia. Não é verdade? Então eu quero dizer para você, eu sei o que é ser escravo do pecado. Eu sei o que é ser escravo das trevas. Eu sei o que é ser escravo de Satanás. Mas eu também sei o que é ser livre. Livre por causa do Filho que quebrou as cadeias, que arrebentou as prisões e nos colocou em liberdade. Nós sabemos o que é ser escravos do diabo, mas nós também sabemos o que é ser livre por Jesus. Diga comigo. Jubileu é um tempo de generosidade, é um tempo que se dá, é um tempo que se abençoa, é um tempo que planta, é um tempo que lança sementes. E nessa noite eu quero dizer, meu irmão, nós estamos vivendo jubileu. É tempo de generosidade de Deus sobre a nossa vida. É tempo de generosidade de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aí Deus nos apresenta a missão do Messias, mas também é a minha missão. Diga, a mesma missão de Jesus é a missão que Ele me confiou. Assim como o Pai me enviou em uma missão permanente, da qual eu sou responsável, eu também envio a vós. Diga, a mesma missão. A mesma missão. E qual é a missão que o Filho tem aqui dentro desse texto? Ordenar a todos os que estão tristes. Diga comigo, trocar. Trocar Cinza por coroa. por coroa. O tempo de cinza era um tempo de morte. Morreu alguém, cinza na cabeça. Perdeu a guerra, derrota, cinza na cabeça. Teve uma situação trágica, cinza na cabeça. Choro, pranto, lamento, desespero. O que é que o Messias veio fazer? Veio tirar essas cinzas, veio remover as cinzas das dores, as cinzas do luto, as cinzas das perdas e trazer um óleo de alegria, uma coroa. Diga comigo, uma coroa. Uma coroa. Quem recebe coroa? Os príncipes. Quem recebe coroa são príncipes, são reis. Amém? É rei quem tem coroa. Eu quero dizer algo para você. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele liberou uma unção real sobre a igreja. A igreja tem uma unção real. Veja, você foi tirado da derrota, da cinza, da miséria, do pecado e recebeu uma coroa para reinar com Ele, para governar com Ele, para dar comandos com Ele, para liberar palavras com Ele. Nós somos reis nessa terra porque reinamos com Jesus. Quantos reis eu tenho aqui? Aleluia, nós somos reis, por isso Ele é Rei dos Reis. Glória a Deus. Ele trocou o choro, diga o choro, por óleo de alegria. Meu irmão, é Ele quem seca as nossas lágrimas. A palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas o salmista diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a promessa do Senhor. Eu quero declarar que nessa noite o óleo de alegria desce sobre a sua cabeça. A depressão vai embora, a tristeza vai embora, a melancolia vai embora, a depressão e desespero da alma batem em retirada para dar lugar a um contentamento, um gozo do Espírito. Eu libero o fruto do Espírito sobre a sua vida. Alegria, alegria de Deus, para que você possa viver a plenitude da alegria, rindo, feliz, contente, exuberante, proclamando, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu não me movo pelo que vejo, eu me movo pelo que creio. Eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou filho, eu sou cidadão do céu. Eu estou no lugar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O
precisamos sair desse lugar transpirando a palavra. Aleluia. Aleluia. O meio do espírito angustiado, ele disse: eu troco o espírito angustiado por vestes de louvor. Receba a veste sacerdotal. Receba as vestes que Davi recebeu e que ele usou quando foi resgatar a arca. E ele trouxe a arca vestido com veste sacerdotal. E ele entrou em Jerusalém dançando na presença de Yahvé, na presença da arca. E a sua esposa olha da janela e diz: você é ridículo. Você está agindo como um homem que não tem nenhum pudor, nenhum homem louco. E ele diz: ah, irmãos, eu gostaria que você tivesse as mesmas respostas de Davi. Mais louco ainda eu me tornarei. Você é fanático, mais fanático ainda eu me tornarei. Porque eu estou dançando para o meu amado, eu canto para o meu amado, eu celebro para o meu amado. Porque o espírito de Mical, eles ficam na janela observando os adoradores, observando quem se envolve com a presença de Deus. Mas o espírito de Mical não gera filho, não tem posteridade, não tem uma geração. Por quê? Porque zombou do mover profético da presença de Deus. Eu quero dizer que nós não temos o espírito de Mical. Nós não somos como a esposa de Davi. Nós somos como Davi, que entramos, que dançamos, que não nos importamos com quem está olhando para nós. Somos adoradores extravagantes, como a mulher que entra na casa de Simão, quebra o vaso de alabastro e diz: Jesus é tudo que eu tenho, e eu lanço aos teus pés. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, essa é a missão do Messias, mas essa também é a minha missão. Eu chego nas casas para mudar a realidade. Eu entro nas famílias para mudar a realidade. Eu entro em geografias para mudar a realidade. Porque a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre mim, está sobre a igreja. Aleluia. Diga comigo. Quando o reino e o rei se manifesta, ele nos dá uma missão, mas ele também nos dá uma identidade. E na nova identidade ele diz: vocês serão chamados carvalhos de justiça. Diga comigo, uma nova identidade. Uma nova identidade. Eu sou carvalho de justiça. Carvalho de justiça. Eu sou plantação de Yahvé. Plantação. Eu sou sacerdote de Yahvé. Eu sou sacerdote. Ministro de Yahvé. Essa é a minha identidade. Eu não sou qualquer um. Eu não sou um ferido. Eu não sou um rejeitado. Eu não sou um coitado. Eu sou plantação. Eu sou ministro. Eu sou carvalho de justiça. Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus, o meu Senhor. Diga comigo, nova identidade. Nova identidade. Que vem acompanhada de Vem promessas. acompanhado de promessas. Quais são as promessas que eu tenho nessa nova identidade? Diga: restauração, Restauração que afetará que afetará as minhas as gerações. minhas gerações. As restituições de Deus afetarão as minhas gerações. Todas as gerações que virão depois de você serão afetadas pela restituição que Deus faz na sua vida, pela restauração que Deus faz em você. Diga: os meus filhos bebem das águas Bebe da água que partem de mim. que partem. As águas da unção estão sobre você. E os seus filhos bebem desta unção. Suas filhas bebem desta unção. Seu marido bebe desta unção. Cada família bebe da unção que parte das suas vidas. Por isso, nessa noite, a unção que brota do trono sobre você é a unção de Jesus. É a unção de libertação. É a unção de cura. É a unção que faz com que você cumpra o chamado profético. Diga comigo as promessas. As promessas. Agentes desconhecidos manifestarão cuidado sobre você. Olha o que o texto diz: estrangeiros virão, verso 5, e cuidarão dos teus rebanhos. Forasteiros que não te conhecem serão os vossos lavradores e vossos cultivadores de vinha. Amém, queridos? Essa é a promessa. Gente que não te conhece vai te abençoar.
Amém. Gente que nunca te viu, que não é da família, vai estender braço de misericórdia por você. Porque essa é a promessa do Senhor. Comereis as riquezas das nações. Comeremos aquilo que é nobre. Deus trará as riquezas das nações para o seu povo. E a palavra continua dizendo: terão dupla honra, dupla porção. Essa é a promessa de Deus para você. Diga comigo: eu não comerei Eu não comerei da escassez, da escassez, da pobreza, da miséria. da miséria. Eu comerei Eu comerei da porção da da honra porção da honra que o meu Pai tem para que o mim. meu Pai tem para mim. Hoje Deus tem um banquete para você. E você precisa sentar a essa mesa, sentar à mesa com o Pai e dizer: eu tenho provisão da mesa. Porque essa mesa me provê cura. A mesa da provisão me provê restauração. E eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra, que a dupla honra de Deus chegue sobre você. Nos lugares em que você foi humilhado, saqueado, roubado, vem a restituição. E a dupla honra de Deus chegue. Eu declaro que apressadamente o mover de Deus venha sobre a sua vida. E que você viva o que você nunca viveu. E que você flua onde você nunca fluiu. E que as libertações de Deus venham. Mas eu quero dizer que tudo isso se materializa gerado na sala do trono. Não é apenas palavras positivas que trazem promessas de Deus. É uma atitude do nosso coração. Quando nós nos rendemos, Ele faz. Então nessa noite, meu amado, eu quero convidar você a ficar de pé. Porque nós queremos orar pela igreja diante dessa palavra. E queremos liberar aquilo que o Espírito Profético tem liberado nessa noite. Queremos declarar: Yahvé, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que ministra as nossas vidas de uma forma sobrenatural. E nessa noite nós proclamamos sobre este povo essa palavra. E essa palavra que é vida, essa palavra que não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito do teu coração. Que essa palavra nessa noite frutifique. Que essa palavra se materialize na vida de cada um dos teus filhos nesse lugar. E nós declaramos que os teus filhos comerão abundantemente e se fartarão. E eles viverão, meu Deus, debaixo de uma atmosfera da palavra revelada. Eu declaro que dos lábios dessa igreja fluem palavras de vida. Que as casas dessas famílias fluem palavras de vida. Mulheres liberam vidas para os seus maridos. Maridos liberam vidas para as suas esposas. Filhos recebem palavras de vida dos seus pais. Nós declaramos uma geração que abençoa, uma geração que profetiza, uma geração que não se cala até ver Deus colocando famílias como objeto de louvor sobre a terra. Nós declaramos guerreiros que se levantam nessa noite e que se colocam em postos de batalha para declarar: eu não entrego a minha família, eu não entrego meu marido, eu não entrego meu filho às trevas, ao pecado, ao inferno, ao diabo, às enfermidades, mas eu declaro que eles são de Yahvé. Eu profetizo uma geração que briga face a face com a verdade da palavra contra principados e potestades. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus uma igreja guerreira que avança nas casas, no templo. Senhor, remove a inconstância, remove os medos, remove as timidez, remove as prisões de Satanás nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos uma igreja profética, apostólica, cumprindo o chamado, cumprindo o propósito do teu coração. Eu declaro a tua palavra sobre a tua igreja e eu invoco o poder do Espírito que unge, que capacita cada vida nesse lugar para viver o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém.